Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que é muito esperto, muito bacana e muito ligeiro, está acompanhando o nosso Encontros com a Brasil, diretamente da Bet Brasil 2026, que é claro, você também sabe, é a maior feira de educação da América Latina. Seja muito bem-vindo a esse momento que nós estamos aqui conversando com pessoas muito bacanas que ajudam a entender mais sobre educação, as necessidades, as dificuldades, os sonhos e os desejos dos professores que estão ali na sala de aula, na educação privada, na educação pública, né? Estamos focando bastante em educação pública, mas vale para todos os professores que estão trabalhando junto conosco em diversos momentos, né? Eu sou o Marcos Keller, professor, podcaster e comunicador, e aqui comigo está ela, a minha querida. Como você tá, hein? Fala para mim. Nossa, sempre feliz, né? Muito, assim, uma gratidão enorme da gente ter esse espaço aqui para divulgar e conversar com muitos de vocês aí, professores, gestores, que nos assistem, que vai nos ouvir depois de temas extremamente importantes. E esse que a gente vai começar agora aqui, tenho certeza que faz a diferença para quem vai ouvir aí na ponta, porque é algo que a gente vivencia diariamente na escola, qual é o nosso senso de pertencimento, como é que a gente mexe com as nossas emoções, como é que a Uhum. gente lida com as situações diárias na escola, com os pais, com familiares, e a gente precisa estar aqui, ó, sendo fundamentado, ser ajudado por quem entende. E nós vamos falar com gente especial aqui, não é verdade? E quem é a Sônia Facchini? Fala para Ai, mim, meu Deus, a Sônia. Sônia Facchini é professora, gente, a vida inteira, né? Me aposentei, mas a gente continua ainda trabalhando e fui gestora, fui secretária de educação de um município de Joinville, e a gente tem essa experiência dos dois lados. E até hoje trabalhamos com formação de professores e estou aqui, ó, nessa primeira experiência participando do podcast com alguém extremamente Sim. importante que é você, né? Ai, obrigado, perfeito. Importante mesmo é conversar sobre esse tema que a gente tem aqui com a Opa! parceria com a Educa, e temos duas pessoas incríveis que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais, que é o Jaime Ribeiro. Quem é o Jaime Ribeiro? Eu, Jaime Ribeiro, engenheiro químico, mas apaixonado por educação, sou especialista em inteligência artificial e educação. Sou fundador, criador da Educa, né, que tem uma parceria agora com a Editora do Brasil, com o lançamento desse produto extraordinário, que é o Cora, que é o programa socioemocional da Editora do Brasil com a Educa. Sou também criador de conteúdo de educação digital, que apoia famílias e escolas a entender um pouco mais como navega na realidade digital, junto Perfeito. com minha amiga Júlia. Quem é a Júlia Vale? Keller, Sônia, que prazer estar aqui com vocês. Bom, Júlia Vale, Júlia é filha, irmã, psicóloga, apaixonada por gente, por processos do cérebro e do sentir. Sou especialista em infância, adolescência e parentalidade. Então, sou psicóloga clínica, realizo atendimentos através da psicanálise. E também na Educa, sou especialista parental. Então, a gente cuida das famílias, ou seja, a gente cuida de quem cuida, Uhum. através da educação parental. Essa é a Júlia. Perfeito, Olha só. perfeito. Que equipe, hein? Opa! Vamos lá. Então, para começar esse papo, eu queria entender algumas das questões que eu acho que mais eu ouço como professor em sala de aula. Nos últimos tempos, nós temos discutido bastante a questão do socioemocional. E ele é necessário a gente falar sobre as emoções, sobre o coração, sobre o que nós estamos sentindo, especialmente após um grande trauma coletivo, que foi a pandemia, né? Diversos estudantes que sofreram, que se afastaram, que se distanciaram em muitos momentos. Qual que é a relevância de discutir o sentir, discutir o que está por dentro de nós, dentro do ambiente da escola, que muitas vezes foi visto como um lugar apenas para o intelecto, apenas para um conhecimento mais técnico, ou uma ideia de ciência que era muito fria. Aonde entra o ser humano nesse momento e qual que é a importância? Por favor, Jaime, me ajuda. Bom, primeiro a gente, durante muito tempo, acreditava que ser bem-sucedido era chegar num ponto final e vencer. Vencer era ter uma boa nota no Enem, vencer era passar no vestibular, vencer era um aluno ser um aluno bem-sucedido na jornada escolar. E ser bem-sucedido era saber fazer prova. Só que nos anos 90, com a chegada da inteligência emocional, Daniel Goleman nos revelou que existiam vários tipos de inteligência. E isso, inclusive, foi um alívio para gente como eu, que não era o primeiro da turma, viu, Kellerson? Eu nunca fui aquele primeiro que sentava ali na frente e dizia, professor, eu quero responder. Eu sempre fiquei o tempo inteiro me observando e dizendo, quando eu vou conseguir performar? Quando na verdade eu olhava para mim, eu me achava criativo, eu já escrevia músicas. Com 12 anos eu escrevi minha primeira poesia, minha primeira música. Eu falei, peraí, eu devo ter alguns talentos que não necessariamente é o talento só de tirar 10 em todas as provas, como era exigido em casa, né? Eu comecei minha jornada escolar
em escola privada, depois eu fui para a escola pública após uma repetição. E olha, eu acho que na repetição eu tive a minha maior oportunidade de elaborar o que seria a inteligência emocional, porque você sai de uma realidade para uma outra realidade, e principalmente uma realidade social, e eu não falo de social aqui econômica, eu falo que era um outro grupo social que eu precisava estar ali com a idade um pouco maior, um ano a mais do que os meus colegas de 12 anos. Eu tinha lá 13 anos, precisava enfrentar novamente a chamada sexta série. E ali, naquele momento, eu tive o primeiro aprendizado, que era o aprendizado de como eu posso e devo me estruturar emocionalmente sozinho, porque a família não está com você na escola. Essa família como lugar de vínculo e de acolhimento, a escola como lugar de vínculo e de acolhimento, a escola como aquele lugar que o aluno, pela primeira vez, vai se virar sozinho. E eu precisei me virar novamente, me refazer na escola pública com outro uniforme, com outra idade, com outro grupo social. Foi quando eu olhei e falei, olha, é importante que eu controle as minhas emoções. Eu não sabia o que era inteligência emocional, eu não sabia o que era educação socioemocional, mas ali, quando eu olho para trás, eu penso que eu tive uma oportunidade de desenvolver algumas competências que hoje são competências muito exigidas para que os estudantes desenvolvam dentro da sala de aula, porque mudou completamente a forma como a gente entende o que é performance e o que é vencer. E hoje, regular emocionalmente, né, Júlia? Você ser forte é muito mais do que apenas performar, não é? Não tem performance sem fortaleza emocional, né? Eu fui uma adolescente que, durante o ensino médio, sempre passava raspando. E olha, não era falta de estudo, porque até internada por gastrite eu já fui, de ansiedade de não conseguir estudar. E hoje eu vejo que tudo não era tão difícil. De fato, às vezes eu vou ajudar minhas irmãs mais novas na lição de casa e eu preciso perguntar pro ChatGPT, porque eu não lembro mais química e física. Então talvez o conteúdo até fosse um pouquinho difícil. Mas a verdade é que me faltava um embasamento emocional para conseguir passar por esses desafios. Então, todo final de ano, quando tinham 7, 8 recuperações, isso não era resultado de uma aluna com dificuldade de compreensão, com dificuldade de absorção de conteúdo, de transformar conteúdo em prática. Era resultado de uma adolescente fragilizada emocionalmente. Que de tanta cobrança, gente, o nosso sistema hoje espera de adolescentes que estão longe de ter o cérebro finalmente formado, né? O córtex pré-frontal só termina de se desenvolver aos 25 anos. Então a gente espera que eles tomem grandes decisões, como um curso, vou sair de casa, vou me planejar financeiramente. Com que maturidade neurológica e emocional? Então, não existe sucesso sem antes essa base, né? Perfeito. E, Júlia, quando a gente pensa hoje, né, que a escola, a gente está, né, no município, a gente já está atendendo as crianças bebês, né? Os bebês chegam para a gente. Você, né, dentro da área da psicologia, junto com a psicanálise, a gente sabe que a demanda do olhar é muito importante. E esse professor que está ali com essa criança já bem pequena, ele também precisa estar bem estruturado, é o que você está dizendo. A gente acabou Bem crescendo, estudando, vivenciando situações sem muito essa maturidade mesmo emocional e que hoje gera muitas dificuldades para a gente não lidar com o outro. Como é que você vê esse preparo? O que a escola precisa fazer para cuidar desses professores, né, desses profissionais e de todos, porque nós estamos colocando aquela criança no mundo e se a gente não estruturar bem essa constituição do sujeito, mais difícil vai ficar para ela para lidar com as frustrações, para lidar com tudo aquilo que ela vai, né, na convivência escolar, que no fim ela passa muito tempo mais na escola até do que na convivência com o outro, né? Excelente pergunta, Sônia. Tem um preceito da psicanálise que eu gosto muito, né? Que diz que o bebê, ele sente que ele existe quando a mãe olha para ele. Então, se a minha mãe me vê, se eu vejo os olhos da minha mãe cruzando com o meu, então eu sou um ser humano que existe. Essa é a importância do olhar. E isso não termina só nessa fase de bebês. As crianças, tudo que elas mais pedem pra gente é o nosso olhar, né? Olha o que eu fiz, olha aquilo ali, olha aquilo ali. Às vezes, assim, em consultório, né, atendendo crianças, tia, olha essa bolinha que eu fiz. A gente pensa, mas que bolinha maravilhosa, gente, você parece que se esforçou muito pra fazer isso. As crianças querem o tempo todo serem notadas e vistas por nós. Bom, isso faz com que elas desenvolvam autoestima, segurança emocional. Mas é muito difícil a gente pedir da escola, de uma professora com 30 crianças, correndo, gritando, chorando dentro de sala de aula,
ter esse olhar olho no olho de cada um, Aham. na medida em que é necessário para uma criança se desenvolver, se esse olhar não está vindo da família. Então, vamos falar sobre os professores, mas eles não podem e não conseguem, né, suprir essa falta que vem do Substitui a lar. família, né? Certo. Então, Aham. os pais, será que no dia a dia deles, eles estão criando tempo junto, de olhar no olho dos filhos? Quando o filho mostra um desenho, tá no celular, aham, legal, legal. Me conta, nossa, vamos terminar de colorir juntos? Será que esse olhar está sendo oferecido para a criança em casa? Bom, agora, considerando que a criança já vai chegar com essa base, é, educação não é fácil. Uhum. Todo mundo que tá aqui assistindo a gente vai concordar que talvez seja uma das profissões mais difíceis do mundo, né? A gente fala, os médicos, porque um grande erro acaba com uma vida. Gente, educação, a gente tá lidando com vidas da mesma forma. Em grande Uhum. quantidade, né? Em grande quantidade, ou seja. E todos os dias, né? Não é aquela coisa Uhum, que vem é esporádico, pontual. então, não é Não é pontual. pontual. Não, é todos os dias. Aham. Então, assim, errou num dia, no dia seguinte tá lá, tem que corrigir. Sim. Então, como será que tá o emocional desse professor para conseguir olhar um aluno no olho? Uhum. Será que o seu professor ele tá educando ou tá sobrevivendo dentro da sala de aula? E a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar. Então, que condições a gente consegue oferecer para esse professor dentro da sala de aula? Bom, acho que primeiro de tudo é inegável, precisa se falar sobre saúde mental nas escolas. Uhum. A reunião de professores é só cobrança? A reunião de professores é só para falar sobre tal e tal aluno que está dando problema dentro de sala de aula, quais alunos vão ficar de recuperação. Ou a gente vai separar alguns minutos da reunião de professores e fazer uma respiração coletiva. A gente esquece de respirar, né? Somos seres humanos que precisam disso. É trazer para dentro do dia a dia. Agora acho que dá para abrir um super guarda-chuva com isso, com a NR1 também. A gente está falando mais sobre saúde mental no trabalho. Mas a gente precisa refletir que condições estamos oferecendo para os nossos professores olharem os nossos alunos. Perfeito. Até porque nós estamos pensando na escola como esse organismo vivo, né? Como esse lugar que ele é um lugar que ele é especial, que ele é afetivo, que o professor passa muito tempo nele, que o estudante passa muito tempo naquele espaço. Não é mais aquela escola de passagem ou uma escola onde você vai só para ter um determinado conhecimento, que eu acho que nunca foi assim. Eu acho que nós temos descrições sobre essa escola de uma forma mais fria, mais técnica, né? Mais um prédio, mas eu não acredito que a escola tenha sido assim em algum momento. Acho que ela sempre teve esse lado um pouco mais próximo do afetivo, de um pertencimento. E aí eu gostaria de puxar também para esse quesito. E Jaime, eu vou jogar essa para você. Quando eu falo sobre a ideia de que a escola precisa ser, é importante que a escola seja esse espaço de educação emocional, eu estou falando também sobre uma escola que ela me compõe de alguma forma e eu componho essa escola. É uma via de mão dupla. Existe uma ideia de pertencimento do estudante, muitas vezes do professor também. O que é esse pertencer que a gente tanto fala sobre a escola? Porque não é algo que eu posso quantificar com uma facilidade matemática, né? O que é essa sensação? Bom, nós sabemos que a grande preocupação na evolução da educação pública em especial era que nós tivéssemos todas as crianças matriculadas. Sim. O máximo de crianças matriculadas na escola. Mas talvez agora o próximo passo não é ter crianças apenas matriculadas, mas crianças pertencentes, jovens pertencentes. É como a gente acolhe, como a gente favorece o desenvolvimento daquela criança e daquele jovem dentro da escola. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uns colegas de rua que iam para a escola para poder comer a merenda. Uhum. E era exclusivamente para isso. Estavam matriculados porque para comer, para garantir mais uma refeição, eles precisavam ir para a escola. E é uma realidade muito dura essa. Nós primeiro tínhamos, até hoje nós tínhamos a merenda escolar, obviamente, mas primeiro nós tínhamos uma preocupação em alimentar as pessoas, fazer com que elas estivessem na escola, e alguns outros recursos eram utilizados para fazer com que a população se matriculasse. Só que hoje, nós, obviamente, esses temas continuam sendo muito importantes, precisamos que as crianças estejam matriculadas, mas também nós precisamos olhar para outras questões, porque o mundo mudou muito. O mundo agora é um mundo de excessos. Quando o mundo da escassez, o mundo que faltava a comida para muita gente, que ainda, infelizmente, muita gente vive em insegurança alimentar, ainda falta, mas é um mundo que traz, talvez com pouca comida, mas nunca com tanta informação, com tanto ruído, com tanta coisa que distrai um jovem ou uma criança para que eles sejam educados de uma forma saudável.
Porque para educar uma geração hoje de uma forma saudável, não basta apenas você ter um bom currículo, você ter um bom sistema de ensino como o Transforma Brasil, você ter o Cora ali dentro da escola. Não é só o conteúdo que você traz dentro da escola. Tudo que acontece fora da escola acaba que é conta também da comunidade escolar, porque você devolve a criança para a escola, ela vai para casa e ela volta com aquele repertório, ela volta com aquela realidade. De forma que a escola hoje precisa abraçar a família de outras formas. Antes você mandava a tarefa de casa para fazer junto com a família e geralmente eram tarefas de performance. Na educação socioemocional, nós enviamos tarefas de conexões familiares. São tarefas para se fazer em família, para que a família também pertença. A gente fala em escola como espaço de pertencimento, mas para que a escola seja um espaço de pertencimento, é preciso que a escola provoque um pertencimento dentro de casa. Porque se o estudante não se reconhece dentro de casa também, ele não se reconhece irmão, ele não se reconhece filho, ele não se reconhece como um indivíduo. Quando ele chega na escola, ele chega também como ninguém. E um ninguém em outro lugar, ele pode até ser visto e ser acolhido, ser absorvido, ser convidado para participar. Mas o papel da escola vai para um outro nível de ampliação. Por isso que para o gestor escolar hoje, cuidar da saúde mental também é uma nova atribuição. Eu penso que para a gente fazer com que esse pertencimento aconteça dentro da escola, primeiro nós temos que ter professores pertencentes, gestores escolares ouvidos, vistos, funcionários pertencentes. E daí, né, Sônia, a gente falar em estudantes que se sentem também pertencentes, uma comunidade harmônica. É uma Parece um construção, sonho, né? mas é possível a gente pensar na escola assim, né, Keller, também? E, Jane, Sim. quando a gente pensa, né, que a gente constrói um projeto político-pedagógico na escola que tem justamente, tem como base isso que você está acabando de dizer, né? Esse olhar todo para a comunidade que você atende, que estudante está ali dentro, né? E que ações você vai fazer durante todo o ano, todo o teu período letivo com aquele grupo de estudantes, para ele realmente se sentir pertencente para aquilo, né? Porque senão, ele vai estar ali para quê? Não é? Exatamente. Perfeito. E basta fazer uma única pergunta, seja uma criança, seja para o adolescente. Por que você gosta de ir para a escola? Olha, eu só não ponho minha mão no fogo porque tem gente que assim, é apaixonada pelo conhecimento, mas isso costuma vir mais na vida adulta, né? É pelos meus amigos. É porque lá eu pertenço. Nenhuma criança vai para a escola dizendo, é porque eu adoro me alfabetizar. Um adolescente, é porque eu amo química orgânica e inorgânica, né? Talvez o Jaime, que é químico, adorava. Mas aí já era na faculdade. Eu passei a uma química orgânica depois. Então, é o que é mais importante para eles, né? Ir na escola para pertencer. Porque o adolescente só sente que ele existe quando ele se vê no outro. Porque questões de autoimagem, de identidade, como se a gente pegasse, colocasse, fizesse tudo um milkshake. Tá completamente em construção na adolescência. Então, e aí, o que acontece? Quando ele vai se vendo nos seus pares, nos seus amigos, puxa, olha, eu gosto dessa roupa que ele usa. Nossa, eles riem da mesma coisa que eu. Ele vai falando, não, então agora eu posso existir. Escola, mais do que um lugar de pertencimento, é um lugar de permitir a existência. E às isso vezes é o muito único valioso. espaço, né, que você consegue existir ali, porque às vezes você tem essa dificuldade na família, também você tem outras dificuldades. E teve uma coisa que nós conversamos em off aqui, Júlio, que eu acho que seria legal a gente mencionar, que é justamente a escola como um espaço possível. A rua hoje em dia já não é mais aquela rua, né, dos anos 70, dos anos 80, até os anos 90 ali, né? Anos 70 eu não lembro não, viu, Ainda Keller? tinha, Mas não tava, não? não. Não é mais aquela Um rua, pouco na rua. aquela rua do Stranger Things, né, que a galera tá lá andando de bicicleta, já não é necessariamente mais esse lugar. Em algum lugar que bom, mantenham, Ainda vamos são, cuidar. Mas já não é mais todos os lugares, né? E nós temos hoje diversos elementos distratores que estão em volta de nós, redes sociais, celular, né? O celular virou a nova babá, muitas vezes, dos filhos. O pai fala, pega aqui o celular, né? Que foi a televisão em outro momento. Então, aonde que a escola vira esse espaço possível, Júlio? Keller, você disse uma coisa dos anos 70, não dá pra negar, gente, eu não vivi os anos 70. Faz uns meses, eu tava escrevendo um artigo sobre adolescência para uma revista. E aí, sempre quando eu tô fazendo, assim, algum trabalho de elaboração, de construção, eu gosto muito de perguntar para as pessoas à minha volta o que elas pensam sobre o tema, né? A gente é sempre uma construção do nosso meio.
E não tem, assim, pra mim não tem como falar de adolescência sem falar sobre pertencimento. Então, chamei minha mãe e falei assim: mãe, me conta um pouquinho como era a sua adolescência, mas o que você acha que mais mudou da sua adolescência para a adolescência que você vê hoje em dia? Ela não pensou 5 segundos e disse: a convivência. Porque ela falou assim: na minha época, a gente saía, 2 amigas iam passear pelo bairro e o passeio nunca terminava só nós 2. Porque a gente ia passando nos portões, ia chamando, Encontrando alguém. e aí vinha a turma do bairro. Acho que hoje em dia, pouquíssimos contextos a gente tem a tal turma do bairro, né? Então, a convivência mudou muito nos últimos tempos. De forma que antes, para se encontrar com um amigo, vocês tinham que se ligar e falar: vamos em tal lugar, tal hora. E tinha todo aquele compromisso, aquele planejamento, aquela excitação de vou ver meu amigo. Aí vocês se encontravam. Hoje em dia e aí, o que você tá fazendo? Nada. Bora jogar? Bora. E aí ficam 2, 3, 5 adolescentes convivendo? Dá pra chamar isso de convivência? Já a escola, e que bom que estamos sem celulares nas escolas, é um lugar possível de permitir toda essa existência conjunta. Porque lá eles precisam lidar com o diferente, eles precisam lidar com coisas que não gostam nos amigos e lá vão resolver. Se eu não gosto do que o meu amigo falou enquanto a gente tá jogando no Discord, eu vou lá e desligo. Se eu não gosto do que o influenciador falou, do que meu amigo postou, eu deixo de seguir, eu saio. Na escola a gente é obrigado a lidar. E é por isso Tem que que o ter um bullying tratamento. acontece, Uhum. por não saber lidar Uhum. com essa diferença. Ou seja, um espaço que precisa desse desenvolvimento emocional, de uma educação que vai trabalhar pelo ambiente emocional também, né? O que você acha, Sônia? Saber como lida com essas frustrações, porque muitas vezes é isso, né? O que ele espera não é aquilo que ele está recebendo, então ele se frustra. E aí a gente tem aquelas coisas que acontecem na escola, daqui a pouco a gente percebe que a menina está se cortando, né? Que a gente percebe que nós temos disfunções emocionais, ou melhor, Se de refletem no humor, de físico, uma né? hora para outra ela acaba refletindo isso no físico. É aquela agressividade nos momentos dos jogos da área da educação física, né? É daqui a pouco uma sinalização que nós, professores, precisamos fazer, que é ir atrás de um CAPS-I, por exemplo, por causa de um atendimento para uma criança, porque, infelizmente, isso afetou além do que a gente tem percebido na escola, e às vezes é muito tarde, né? Então, a importância desse olhar mesmo, dessa questão socioemocional ser trabalhado, e a gente precisa aprender a identificar isso, né? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês transportaram isso para esse material e como é que isso vai chegar para nos suplantar nessas Porque necessidades que nós temos é uma coisa que os vivência na professores escola. falam assim, de repente, tem professor que eles falam: de repente eu tenho que ter uma veia de psicólogo. Não é por aí, professor, mas a gente precisa ter essa atenção. Mas eu não tive essa formação. Mas você é o professor, né? Então, o que a gente pode ofertar, né, para esse professor, de forma que ele se sinta mais capacitado para lidar, mais abraçado para lidar também? Core é uma revolução, gente. Olha, então. Por que o Core é uma revolução? Primeiro, porque além de ajudar nessa questão da identificação das emoções, da autorregulação, de como você se sente em relação a você mesmo, o Core, como programa socioemocional, ele apoia crianças e jovens nas atividades sociais. Por isso que se chama socioemocional. É um programa que ele fala sobre você e o outro e você com você mesmo. Mas por que ele é uma revolução? Ele é fundamentado nas competências do século XXI, que foram e são elaboradas todo ano pelo Fórum Econômico Mundial como aquelas competências que as pessoas precisam desenvolver para serem empregáveis em 5 anos. Aí eu vou fazer um parêntese enorme aqui no empregáveis, porque toda vez que eu estou falando em palestras sobre empregáveis, a gente pode substituir esse empregáveis que se fala lá no Fórum Econômico Mundial como competências do futuro por felicidade, por viver bem. Não importa como você chame. Por quê? Nós imaginávamos no passado que o futuro seriam das pessoas que sabiam fazer contas. E hoje eu prefiro ensinar uma pessoa boa a fazer conta do que ensinar uma pessoa que sabe fazer conta a ser boa. Hoje nós entendemos que é mais importante você criar bons seres humanos para lidar com a tecnologia, para aprender a fazer contas, do que você ter alguém que tem um pensamento matemático mais avançado, mas que seja incapaz de conviver, que termine um relacionamento e quer se matar, que não consegue ouvir o não no trabalho, que não tem força para ir buscar os sonhos, porque a capacidade de resiliência é muito baixa. A Júlia estava falando agora há pouco, uma palestra que eu estava assistindo, que ela estava falando sobre o conceito do antifrágil. Que quando a gente pensa aí naquele conceito do Caleb, não é isso? O sobrenome dele? Taleb. Eu lembro Caleb. Caleb.
não é? O Taleb, o conceito do antifrágil é que a gente sempre pensa que o que é a antítese ou o contrário de uma coisa que é frágil. A gente sempre pensa que é a coisa que é rígida, que é a coisa que é dura, ou quando você pensa num copo que é frágil, você pensa numa madeira que é rígida, ou seja, essa madeira não é frágil. E o conceito do antifrágil não é o conceito rígido. O conceito do antifrágil, que ela estava explicando agora para os gestores escolares, é o conceito da capacidade que você tem de quando você sofrer algum tipo de pressão, algum tipo de queda, algum tipo de impacto, você retornar para a condição original que você estava, muitas vezes mais forte ainda, com a potência de reação. E isso é importante porque quando você elabora esses skills ou habilidades que o Fórum Econômico Mundial diz que você vai se fortalecer, não importa a tecnologia, não importa a imprevisibilidade, não importa se é IA, se o idioma agora não é inglês, agora é chinês, agora virou árabe, não importa se o mundo fica de ponta cabeça, o que vai sobrar é o ser humano. E se o ser humano está bem, se ele está regulado, ele é capaz de se reinventar e fazer o que a gente fez, como criar um podcast, criar um microfone, ou criar um jato, ou fazer qualquer coisa que seja possível. Criar um óculos bonito para poder a gente enxergar melhor quando a gente não enxerga. Ou seja, o ser humano foi capaz de fazer todas essas coisas com a humanidade que ele tinha, que é um incômodo, né? O incômodo, ele vem dessa nossa humanidade. Não tá bom não enxergar. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer conta, vou entender como eu uso a ótica, que é uma ciência física, para poder começar a enxergar. Mas primeiro eu me incomodei, porque tem muita gente que não enxerga e não se incomoda. Tem muita gente que não faz nada e não se incomoda. Mas o ser humano, o coletivo, né, a humanidade, a sociedade educada, a sociedade que movimenta o mundo, são dessas pessoas que disseram, olha, eu me incomodo e eu vou vencer, eu me incomodo e eu vou fazer alguma coisa pelo outro. Eu quero puxar uma questão aqui para você agora, Júlia. Isso pode ser ensinado, então? Eu posso trabalhar dentro de uma escola para ensinar algo que não é aquelas disciplinas clássicas, né, tidas como científicas. Eu posso ensinar, então, uma resiliência emocional, um antifrágil, uma resistência, uma força de vontade. Isso é ensinável, então, e o Cora tá aqui para isso. Exatamente. E sabe por que é importante? Sabe por que faz a diferença? Sabe por que é diferente de tudo que a gente está acostumado com educação? Porque faz diferença para a vida. É claro que saber matemática, saber escrever, nos leva a lugares, faz com que a gente sobreviva socialmente falando. Mas quando a gente pergunta para um pai, para uma mãe, o que ele deseja para o filho, é que o filho possa seguir e sobreviver sem ele. Né? É a tal da mãe suficientemente boa, de Winnicott, psicanalista, que diz que a mãe chega nesse estágio de suficientemente boa para um filho quando ela se torna desnecessária. E acho que é tudo que os pais querem, é tornarem-se desnecessários, né? E talvez não queiram, mas precisam tornar-se desnecessários para que os filhos sejam adultos funcionais. Autônomos, né? E isso é ensinável. O que você quer que o seu filho, quando ele sai de casa, quando ele vai viver a vida adulta, é que diante de um término de relacionamento, não vou me matar, não, mas eu vou olhar pra dentro de mim e, puxa, isso aqui tocou em tal lugar meu, acho que feriu minha autoestima de tal e tal forma, tenho capacidade de olhar pra dentro, vou me reconstruir. Diante de uma oferta de drogas, eu tenho pensamento crítico pra dizer não. Diante de aceitar um emprego mais fácil ou uma oportunidade de estudo mais fácil aqui num primeiro momento, ou persistir um pouco mais, por 6 meses a mais, para uma coisa maior na vida, saber fazer essas escolhas difíceis, a gente não vai aprender só na hora. Talvez a gente vai aprender, né? Quantas coisas a gente não descobriu na vida adulta. Mas se a gente ir preparando essas crianças e esses adolescentes para em microdoses, então desde criança, a gente não vai quebrar o coração deles e falar, aprenda a descobrir a sua autoestima. Mas a gente vai falar sobre valores internos, sobre no que eu sou bom, o que eu sei fazer. É tudo na linguagem adaptada para o universo infantil. Perfeito. Então, a gente vai mostrando para eles como que isso existe na vida, para que então eles possam traduzir para a efetividade da vida adulta.
Então, ainda bem que isso é ensinável, ainda bem que a gente consegue levar isso para dentro das escolas, porque muitas vezes os pais têm dificuldade de ensinar coisas tão simples como conceitos de auto-amor, autoconhecimento, porque não tiveram em casa também. Não tiveram em casa, não tiveram na escola. E que maravilhoso é que essa geração daqui para frente, essa geração vai se tornar uma geração de pais e mães que vão saber ensinar, porque estão tendo Cora. Perfeito. Isso é importante para o gestor investir nessa área, né? Com Pensar certeza. nessa área, refletir sobre essa área, né, Com Sônia? certeza, a abertura da escola, a escola para todos, né? Porque se a gente fosse pensar muitos anos atrás, nem todo mundo conseguia frequentar a escola. Hoje não. verdade. Hoje todo mundo é um direito e Universal. universal, necessário, precisa. E, obviamente, estou lidando, convivendo com pares, e eu preciso saber como lidar com esse meu grupo, né? E acho que bom que a gente pode ensinar, principalmente porque hoje nós não vamos ter muito isso com a questão da família. E nesse momento em que a gente pode fazer isso para a escola, acho que é bacana, que é o que vocês colocaram. A família também precisa se sentir pertencente para a gente poder dar essa continuidade dessa estrutura tão necessária para essa criança, para nessa formação enquanto sujeito, para na vida adulta ser um adulto de sucesso e que respeite o outro, né? Eleve a sua cidadania. Que joia. Eu vou dar mais um Amém. spoiler para vocês, Bora, hein, por favor. Sônia, Kelly, os professores, gestores que estão nos ouvindo. Além disso, o Cora tem educação digital, que é o letramento digital, aprender a usar as redes sociais, as mídias, a IA, ou seja, aprender como funciona isso para usar com sabedoria e pensamento crítico. E o outro spoiler é: tem aulas para os pais, aulas online gravadas, mas não é sobre o livro. São aulas de parentalidade para os pais aprenderem a ter uma Fantástico. parentalidade mais fluida, ou seja, a escola, o município, o governo vão poder prover os pais com aulas com grandes especialistas sobre temas que afetam a parentalidade. Ou seja, por isso que eu falei que o Cora é uma revolução. Ela é uma preocupação geral, né? É um investimento geral. E você sabe que eu tive um amigo que agora a gente perdeu um pouquinho o contato, o Alan, um grande abraço pra ele, que quando ele foi pai, ele olhou pra mim e falou assim, cara, E e agora? agora? Eu não sei o que eu faço. Cora, Alan, meu amigo, tá aqui, ó, pra te ajudar nesse ponto, né? Que bacana saber que esse desenvolvimento tá acontecendo. A gente já tá dando nosso horário, mas se você pudesse dirigir agora, Júlia e Jaime, se dirigir agora para o professor que tem uma preocupação com a questão socioemocional, um professor que se preocupa com o emocional dos estudantes, o que a gente pode falar para eles diretamente? Jaime. Ó, primeiro eu falaria pro professor: cuide de você mesmo, primeiro, o autocuidado. Ninguém pode cuidar do outro se não cuidar de si mesmo. Olhar para si, tentar entender, fazer um inventário do suficiente também, que é um conceito que eu aprendi com a Júlia, que eu falo em todas as minhas palestras, que é o inventário do suficiente, o professor entender na vida dele que às vezes está cheio de excesso. Muitas vezes a gente fala que não tem tempo, que a gente está ansioso, que está amargurado, que está angustiado, mas na verdade está com excesso de coisas. E não é excesso de coisas porque a escola demanda ou porque os alunos demandam. Às vezes é um consumo digital excessivo, às vezes é uma falta de um exercício físico, de um olhar para si mesmo, de um autocuidado simples que às vezes a pessoa esquece, e até a ausência do autocuidado também é uma denúncia de um excesso que não parece ser suficiente para a própria pessoa. Então esse inventário do suficiente, deixa eu ver o que é suficiente para mim, eu vou checar tudo isso, e a partir disso sentir um pouco mais regulado, sentir melhor, e a partir, né, desse caminho poder cuidar dos alunos, cuidar da turma e fazer com que eles se sintam também acolhidos, vistos, pertencentes. Perfeito. Muitas famílias, quando estão com problema com os filhos, me pedem uma solução mágica, né? Uma receita. Passa a receita do bolo, Júlia. E acho que isso pode aqui se aplicar para os professores. O Cora chega, as aulas de educação parental vão chegar. Os professores podem ter todas as técnicas, ter todas as teorias, mas às vezes a solução está em algo tão mais simples. Em educar como você gostaria de ter sido educado. Em acolher como você gostaria de ter sido acolhido. Muitas vezes o professor, diante de uma demanda, de uma sobrecarga, de situações tão complicadas dentro da sala de aula, vai se sentir sem recurso. Mas é muito importante que você que esteja nos assistindo, nesse momento de conflito, pausa 5 minutinhos. 5 minutos é muito, 1 minuto. E se lembra que você provavelmente poderia ter sido essa criança se tivesse crescido, vivido nesse contexto. O que você gostaria que fizessem por você? O que você gostaria... de que forma você gostaria de ser cuidado?
com essa pergunta a gente soluciona tanta coisa, né? Uhum, Então, com esse é certeza. meu recado para os professores. E é parte do processo de amar, de estar aí na educação, né? Sônia, que você alegria. achou desse papo? Meu Filho. Deus, maravilhoso, como sempre, né? Que bom a gente estar com pessoas que pensaram, porque a demanda é grande, a relação socioemocional, ela precisa ser mais bem visualizada por nós, não só pela escola, mas pelos pais também, como vocês frisaram tanto, a todo momento aqui, né? Acho que juntos a gente vai conseguir criar essas crianças aí, dar um norte diferente do que a gente está vendo hoje, que é o que a gente precisa. Perfeito. Obrigada, gente. Muito bom esse papo, agradeço demais por ter vocês Obrigado aqui a já. vocês, Muito Kelly, obrigado, espero que Sônia, tenham gostado. Júlia, Júlia. maravilhoso. Que alegria estar aqui, gente. Professores também, um abraço e estamos juntos. É isso, muito obrigado, viu? Muito Obrigado, gente. obrigada. Agradeço muito a você, meu querido professor, minha querida professora que está nos acompanhando. Dá uma atenção, presta atenção, cola conosco. E amei o Cora. O que eu faço, Jaime? Entre em contato com a equipe da Editora do Brasil. Tenho certeza que todos saberão como apresentar o Cora para o professor, para o município, para os gestores. Entra lá no portal da Editora do Brasil, dá uma olhada, vai conhecer a amostra, a gente vai poder saber um pouco mais sobre o conteúdo do Cora. Perfeito, muito obrigado, viu, gente? No mais, eu sou o Marcos Keller e até a próxima.